Senhoras e senhores, começando mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. Estou muito feliz que a gente já está no episódio número 2, olha só. E hoje eu estou muito bem acompanhado. Minha convidada é a Lívia Moreira Maciel, é sommelier, atuante no mercado de vinhos há 8 anos, formada na especialização Sommelier Master, presta consultoria na área e também ministra cursos para aquelas pessoas que querem se aprofundar no assunto. Antes de eu conversar com a Lívia, solta a vinheta. Lívia, vamos lá. Satisfação ter você aqui no meu podcast. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, a satisfação é toda minha, Vitão. Obrigada pelo convite. Um prazer. Legal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muito me interessa. Adoro, gosto de vinho, mas sou leigo no assunto, né? Quase não conheço. E, enfim, eu sei que você tem bastante coisa para contar interessante para nós aí. Então, vamos começar. Mas antes, Lívia, eu queria que você nos falasse um pouco como que começou a sua paixão por vinho e como que o vinho se transformou na sua profissão. Então, eu também era uma consumidora assim. Consumia, gostava, lia algumas coisas, me informava, mas não tinha, aprofundamento no assunto. E fazia algumas visitas em vinícolas. Eu morava na Serra Gaúcha, né? Legal. Então, isso facilitava bastante. Viajava para conhecer vinícolas, fazia passeios enoturísticos. E um dia, numa dessas visitas, tinha um sommelier apresentando, na verdade, um evento, né? Eu já conhecia alguns enólogos, mas eu não tenho competência para ser enólogo. Eu sou muito ruim em química, então isso me limita. Qual que é a diferença entre o enólogo e o sommelier? Já para a gente tirar da frente essa dúvida. O enólogo é aquele profissional que está lá no vinhedo e dentro da vinícola, tomando todas as decisões que precisam ser tomadas para fazer as melhores escolhas para o vinho que ele precisa produzir. Uhum. A gente sempre fala que o enólogo trabalha até o vinho chegar na garrafa. E o sommelier trabalha da garrafa para frente. Interessante. Uhum. Então, o enólogo está lá dentro, está no campo também, né, na vinicultura mesmo, acompanhando de perto essa produção. Uhum. E a química está muito envolvida no trabalho do enólogo, totalmente. Assim. Uhum. E isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu sabia que eu não podia ser enóloga. Uhum. Mas eu não conhecia o trabalho de sommelier. Nesse dia, esse profissional se apresentou e eu disse, nossa, que legal. Legal isso que ele faz. Ele estava fazendo, inclusive, uma harmonização de vinho com música. Ah, que bacana. E aí ele falou e tal, e eu disse, será que tem alguma formação dessas aqui no Brasil? Não deve ter, né? Ele deve ter se formado fora. Aí ele falou, a gente está constituindo a ABS do Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, e estamos com a 2ª turma, vamos abrir a 3ª turma do curso. Aí eu estava com uma amiga, ela disse, vamos nos inscrever, vamos fazer esse curso. Aí eu fui lá ver e tal. Putz, o curso era caro, longo, bastante material, assim, um curso bem denso, né? Uhum. Eu disse pra ela, mas não é assim, cursinho. E ela, vamos. Isso aí vai ser só da gente beber, conhecer gente que gosta das mesmas coisas que a gente e se divertir. Não era esse o escopo do curso. E logo a gente já viu isso, né? Mas, ao mesmo tempo, também, logo que a gente começou o curso, essa paixão, assim, despertou mais forte. Entender tudo que representa o vinho, tudo que ele conta de história numa garrafa, tudo que vem, tudo que está por trás desse processo para chegar até ali, realmente fez com que eu dissesse, é isso que eu quero fazer da minha vida. E quanto tempo de curso foi? O primeiro curso, que é o profissional, são 7 meses. Uhum. A gente faz 7 meses visitando vinícolas, né, rodando. Os cursos são uma vez por mês, sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo. Uhum. Então é bem, bem denso, assim, bastante conteúdo, né? A gente aprende sobre vinhos do mundo inteiro. E o primeiro curso foram 7 meses. Aí depois que tem a especialização, o master foram mais, eu acho que 6, 7 meses também. O master eu já estava em Guarapuava, né? Eu já morava aqui. Então aí eu consegui fazer no sistema híbrido. Eu recebia as amostras e fazia as aulas online. E depois só fiz a finalização, provas e apresentação final do trabalho de conclusão lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, uma formação como essa leva em média 1 ano e meio, 2 anos. No mínimo. E também nunca se para de estudar, né? Não. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Nossa, mas todo dia eu estudo.
todo dia, e toda vez que eu vou preparar um curso, que eu vou preparar um material, eu estou estudando. Para vir hoje para cá, eu estudei. Então, todo dia tu tem que estar... E a gente nunca vai saber tudo. É muita coisa, é um mundo muito vasto, muito grande. Mas também tem esse prazer de estar sempre aprendendo alguma coisa diferente, né? Claro. Interessante. E isso no Rio Grande do Sul. Isso no Rio Grande do Sul. Comenta um pouco como que você veio parar aqui em Guarapuava. Eu tenho um amigo que mora aqui, um amigo da época de adolescência. A gente morou numa república, ele é irmão da minha melhor amiga. E a esposa dele estava organizando um evento aqui e precisava de um sommelier. E aí não estava conseguindo e tal. E lembrou, aquela tua amiga lá não é sommelier? Ele é. Aí fez um contato comigo e eu vim para Guarapuava. Vim para fazer um evento e acabei ficando... Eu vim para ficar 2 dias, fiquei 10. Recebi uma proposta depois para vir trabalhar numa loja especializada aqui lá no shopping. E aí acabei vindo. Na época não tinha nenhum sommelier atuando em Guarapuava. Eu vi esse mercado disponível, né? Esse mercado aberto, esse mercado que pedia isso. E eu disse, vou experimentar, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Faz quanto tempo isso, Lívia? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Não sei se você lembra, Lívia, mas nós se conhecemos quando você trabalhava na loja do shopping. É. O shopping tinha, acho que recém-inaugurado, se não me engano, e eu estava passeando por lá e eu sou bebedor de cerveja artesanal. Isso né? Adoro cerveja artesanal. E eu vi que tinha a loja, né, especializada em vinho, e eu vi que tinha uma torneira de chopp lá. E eu estava procurando um chopp artesanal para tomar. E eu entrei lá e perguntei se tinha um chopp artesanal. E quem me atendeu foi você. Nossa, essa eu não lembro mesmo. Mas, Lívia, e daí você me perguntou sobre cerveja artesanal aqui em Guarapuava ainda, né? Que vocês queriam trazer mais opções de cerveja artesanal ali pra loja. E a gente acabou depois fazendo isso. Isso, e eu te expliquei que eu conhecia as cervejarias de Guarapuava. Não sei se até eu não te passei o contato de alguma ou outra. Olha que legal, só, né? olha só. Mas enfim, depois a gente foi se encontrar em outro momento, Isso, né? Num exatamente. trabalho profissional, em que você trabalhava num restaurante e eu atendia aquele restaurante na parte de marketing. Mas foi enfim, muito bacana. Dali a admiração do meu trabalho pelo teu, assim, desculpa, pelo teu trabalho, né? A minha admiração pelo teu trabalho, porque realmente tu é fantástico no que tu faz. É uma coisa assim que a gente conseguiu desenvolver um trabalho, acho que muito bacana. Eu pude aprender muito contigo ali, então parabéns mais uma vez. Obrigado, mas me marcou justamente por isso que eu tô te chamando, episódio número 2, né? Eu falei assim, eu acho tão interessante o trabalho que você faz, que agora nessa oportunidade do podcast, em que a gente pode conversar, pode mostrar para as outras pessoas também, né? Eu acho que assim foi eu lembrei de você e falei, acho que daria uma pauta bem bacana, né? Que bom. E, enfim, mas Lívia, vamos lá. Explica para nós aí o que um sommelier faz. Então, o sommelier ele vai trabalhar tanto em lojas especializadas, distribuidoras, supermercados, enfim, onde quer que restaurantes, ele vai cuidar da parte de bebidas desse estabelecimento. E não são só vinhos. O sommelier ele é capacitado para trabalhar com destilados, com chás, com cervejas. Claro que a gente vai escolhendo, né? Esse mundo é muito vasto e tu acaba escolhendo alguma coisa que tu te dedica mais. Mas nós somos qualificados para trabalhar com todas essas bebidas e pensar no trabalho pro estabelecimento completo, né? Então, a gente fala muito isso, do sommelier trabalhar a partir do momento de abrir a garrafa, vender para o cliente ou servir ao cliente, né? Interessante. Então, assim, para as pessoas já saberem, o sommelier não é uma especialidade que lida somente com vinhos, mas também com outros tipos de bebida, né? Isso, exatamente. Tem sommelier de cachaça, tem sommelier de água. De água? De água. Olha de que água. loucura. Tem sommelier de tudo, assim. Sommelier de saquê. Não deve ter muita graça, né? Mas... né? Não me interessei. Essa parte não me chamou a atenção, né? Não vou nem dizer por quê. E o mercado que cresceu bastante, por último, é da cerveja artesanal, né? Sim. Eu acho que os mestres cervejeiros estão fazendo cursos para formação de sommelier também, estão atuando nessa área, né? E é um mercado, o mercado da cerveja, o mundo da cerveja, ele é tão difícil da gente estudar, assim, ele é tão complexo, acho que até mais complexo que o do vinho. O número de estilos, o número de... É muita coisa, né? Então, realmente, exige também um estudo bastante prolongado aí para o pessoal trabalhar. E tem muitas pessoas competentes nessa área aqui na cidade, né? Nossa, Guarapuava desenvolveu muito nessa área, né? Muito. Eu também estou envolvido profissionalmente, porque atendo algumas cervejarias, conheço muita gente que produz. O meu irmão produz cerveja em casa e é um excelente cervejeiro e... Enfim, eu acabei me apaixonando,
Não só pela cerveja em si, né? Assim como a cerveja, eu imagino que o vinho não é só o líquido na garrafa, é um universo, né? E uma coisa puxa a outra, né, Vitão? A gente sempre fala isso. Quando a gente tem a oportunidade de estar em alguns eventos que os meninos da cerveja estão, geralmente eles pegam uma taça de vinho, eles vão sentir os aromas, eles vão comparar com aquele mundo da cerveja. Quem gosta de café é a mesma coisa. Café artesanal é a mesma coisa. A pessoa, né, vai lá, vai cheirar, vai... Porque o paladar, ele vai evoluindo e ele vai evoluindo como um todo. Quando a gente começa a gostar mais de uma coisa, melhorar o nosso paladar, já não tomo mais aquela cerveja mais simples, já sinto outros sabores. Quando eu for tomar um vinho, vai ser a mesma coisa. Eu posso até não entender, é isso que a gente fala bastante para o pessoal que chega lá na vineria atrás de curso. Assim, eu até gravei um vídeo que eu chamo para os cursos, que eu falo assim, que é: eu só bebo e não entendo nada. Porque é a frase que eu mais escuto no meu dia a dia. Eu só bebo e não entendo nada. Mas as pessoas sabem o que elas gostam, o que elas não gostam. Elas começam o paladar, e o paladar não retrocede. O paladar, eu sempre digo, ele não sabe, putz, meu cartão fechou esse mês, não tenho limite, não vai dar para comprar, vou ter que tomar aquela ruim lá de novo. Ele não quer saber, né? Ele vai, não, eu quero ir cada vez melhorando. E por isso que a gente vai evoluindo, né? Quando tu tira o açúcar do café, tu começa a sentir outro sabor. Ih, já esse café aqui já não tomo mais. E tu vai evoluindo naquilo ali que tu gosta. O chocolate é uma outra coisa também. Comia o chocolate, aquele lá da gordura hidrogenada do guarda-chuvinha, que cola no céu da boca. Tu começa a comer um chocolate melhor, tu já não volta mais para aquele lá. Tem gosto de infância, mas é ruim. Tem melhores no mercado, né? Não, não adianta. Então, o paladar não retrocede. E ele vai crescendo em todas essas áreas que a gente vai se desenvolvendo. E tudo vai ficando mais caro também, né? Faz parte, né? Faz parte. O que quando a gente vai tendo mais qualidade, mais exclusividade, produtos mais bem elaborados, isso tudo custa muito caro, né? A mão de obra é muito cara. Toda vez que tu envolve, por exemplo, no vinho, uma colheita manual em vez de uma colheita mecânica, uma escolha de cachos manual numa esteira, ao invés de não ter isso, tudo isso vai encarecendo. Tem alguma coisa no rótulo do meu vinho que é ali, tipo, que eu coloco manualmente, uma cera, né? Tudo acrescenta custo, né? Então, uma garrafa muito cara, um vidro muito bonito, um rótulo, tudo vai acrescentando custo. E outra coisa legal também que surgiu em várias áreas, não só na cerveja, mas também na alimentação, é a cultura do artesanal, né? Do feito à mão, que é feito com mais capricho, né? Então a gente passou por um período muito forte de industrialização, na qual a gente foi convencido, né? Que o industrializado da fábrica era melhor, né? Eu fico imaginando, quando na minha infância eu gostava de comer o hambúrguer. Sabe aquele hambúrguer? Horrível! Que só o que não tinha ali era carne, talvez, né? Exatamente. E a gente trazia aquilo para casa e achava que era o supra-sumo. Exatamente. Aí eu me lembro que minha mãe me oferecia, não, vamos nós comprar carne moída, eu faço um hambúrguer de carne moída, que era carne moída pura. E aí não era bom, né? Não gostava. Eu quero aquele, que é o Texas Burger, aquele hambúrguer não sei da onde, sabe? E interessante que agora a gente está aprendendo, né? Exatamente. E a indústria também está aprendendo. Você veja, a grande indústria teve que se adaptar a onda artesanal, né? E no vinho, a gente também tem isso. Às vezes as pessoas ficam surpresas ao saber, por exemplo, que existem mais de 2.000 tipos de produtos autorizados para serem adicionados no vinho. Porque sim, o vinho em grande escala é um produto industrial também. Então, é muito diferente tu ter uma produção de vinho, por exemplo, da maior vinícola em volume do mundo, a Conchitoro, do que, por exemplo, de um produtor pequenininho que produz ali 700 mil garrafas por ano. É muito diferente. O cuidado é diferente, o tamanho, a proporção, a qualidade daquilo ali. Porque quando a gente aumenta a proporção, eu sempre falo nos cursos assim a questão de, por exemplo, eu cito o exemplo de biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado tem o da Isabela, né, que vende ali no supermercado, não tem problema nenhum. E tem aquele biscoitinho amanteigado da nossa vizinha, que a vizinha faz, com o ovo que ela traz lá do sítio, a farinha que ela compra, não sei o quê, tudo é outra coisa. Não tem como comparar. E assim é no vinho também. Então, quando a gente começa a olhar esse mundo do vinho e ir procurando produtores menores, né, lotes menores, tendo essa atenção, a gente começa a descobrir mais possibilidades ainda.
Entendi. Bom, eu tenho alguns temas, alguns tópicos aqui que eu trouxe. Você também me ajudou a desenvolver esses temas, né? E já que nós estamos falando de exclusividade, de vinhos raros, claro que a proporção do preço, muito provavelmente, ou na maioria das vezes, está relacionada à qualidade, né? Mas o vinho caro sempre é melhor? Existem vinhos mais em conta também que são bons e que eu, por exemplo, né, posso ter acesso? Com certeza, com certeza. É claro que a qualidade vai elevar, né, os valores, os custos, mas não é só a qualidade que eleva o preço do vinho. Por exemplo, a raridade de um vinho é um fator hoje em dia que faz com que esse preço aumente muito. Uhum. E não necessariamente quer dizer que o outro produtor não tem essa mesma qualidade. Às vezes é uma questão de marketing, uma questão de como aquilo foi vendido, de como a história, né, ali a história ao entorno daquilo ali foi construída, que deu certo e pronto. E aí, claro, tem qualidade sim, mas o valor hoje em dia dos vinhos, tem alguns vinhos hoje que são vendidos apenas em leilões, são grandes artigos de luxo, né? E aí eu sempre falo para os meus clientes, por exemplo, vamos citar um nome aí, um grande nome de um vinho, um Romanée Conti, né, da Borgonha. Não posso comprar um Romanée Conti. Tem Romanée Conti aí de R$200 mil, R$180 mil. Não tenho como comprar esse. Vá na mesma região, num produtor não tão aclamado. Num produtor não tão... a Borgonha são lotes muito pequenos de área e os vinhedos são separados apenas por muros. É claro, eles têm métodos de produção internos ali que não vão ser iguais de um para o outro, mas esse terroir, que a gente chama, que é essa condição ali de clima, de solo, né, são muito parecidos, são muito próximos. Então, na região que eles estão, eu posso comprar, de repente, de um outro. É claro que, se tratando de Borgonha, não tem muito vinho barato, né? Mas, assim, que é mais acessível, que eu consigo ter mais acessibilidade e poder provar um vinho desse. Já aconteceu com você de estar na expectativa de um vinho bom, um vinho caro e se decepcionar na hora que você abre a garrafa e vai tomar? Já. Inclusive, aconteceu no meu curso, no profissional. A gente foi degustar um champanhe vintage de 40 anos de idade. E eu nunca tinha tomado um champanhe com essa idade, assim. E eu esperava, né, quando a gente fala em champanhe, a gente espera bolhas, perlage, né? E não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Os aromas eram totalmente diferentes. Foi a primeira vez que eu degustei, né? E eu disse, nossa, mas não gostei. E o meu professor, na época, me olhou e disse assim, você não está preparada para isso. Você não tem maturidade para isso. Na época, eu escutei e pensei, o que ele quis dizer com isso? E hoje eu entendo. O meu paladar não tinha maturidade para aquilo. Eu não estava realmente preparada. Eu sempre comento isso quando alguém vai experimentar a primeira vez um vinho antigo, né? Um vinho velho. Vinho velho tem aromas muito específicos, muito característicos. Não são aromas assim frescos, leves. A primeira vez, geralmente, você não gosta. A primeira vez, é que nem fazer a troca do sair do café com açúcar para o sem açúcar. Né? Do chocolate ao leite para o chocolate amargo. No início dá aquela... E você precisa investir em repetir essa experiência para você conseguir ter mais conhecimento. Porque a gente precisa ter portfólio. A gente precisa ter número de experiências com aquilo ali. Por exemplo, digamos, esses vinhos caríssimos, né? A gente não tem a condição de tomar esse vinho todo dia. A referência que tu tem é de ter degustado, às vezes, uma vez, né? Quando tu vai degustar um outro, ou a primeira vez, tu fica, mas é isso? Porque a gente não tem referência, né? E, às vezes, cria-se uma expectativa muito grande. Totalmente. Quando você toma. Lívia, deixa eu só pedir para você puxar o teu microfone um pouquinho mais na frente aqui. Isso, assim, você falar mais na frente para ele, é mais fácil da gente acertar o áudio depois. Perfeito. E, Lívia, uma coisa que eu sempre vejo, eu acho engraçado, já aconteceu comigo também, né? Tá num restaurante, você pede o vinho. E vem o garçom, faz toda aquela cena e te oferece um gole para você experimentar, né? Eu jamais teria coragem de devolver o vinho, né? As pessoas devolvem? Devolvem. É frequente? Não é frequente.
Não é frequente, mas acontece, assim. E geralmente existem defeitos, né? Porque a gente faz aquela... Inclusive dá pra gente abrir a garrafa aqui. Vamos fazer Vamos. Deixa eu só pedir pra Kathleen, então, trazer ali o celular. Vou pedir pra ela filmar ali do teu lado. Tá. Que acho que é interessante você mostrar também como que você abre a garrafa, né? Provavelmente deve ter um jeitinho certo de fazer, né? Isso. Eu vou dizer que eu escolhi o vinho hoje pensando em você, né? Eu escolhi para a ocasião. Como eu sei que tu é um bebedor de cerveja, eu procurei um vinho que trouxesse algumas referências da cerveja. Que legal. Porque eu não sei que tipo de vinho tu gosta. Então eu trouxe um vinho, primeiro, branco, que vai te trazer ali, vai lembrar a cor da cerveja. Segundo, um vinho que tem uma acidez importante, que vai te dar, quando tu entrar na tua boca, tu vai sentir, vai te dar aquela lembradinha da cerveja. E um vinho bem fresco, assim, bem aromático. Então, acho que para ir tentando... O que é também uma dica para quem quer, por exemplo, começar a sair da cerveja e tomar um vinho. Não vai direto para um vinho tinto, pesado, encorpado. Vai indo devagarinho, que tem um caminho. Entendi. Então, vamos lá. Para a gente abrir o vinho, a gente vai passar o saca-rolha aqui embaixo do gargalo, nessa área aqui. Deixa eu fazer a volta aqui. Vou pedir para a Lívia abrir a garrafa sentada, eu sei que é mais difícil, né? Mas para a gente poder filmar e mostrar. Vamos lá. A gente faz um cortezinho aqui na lateral, só para poder puxar. Na mesa do restaurante, a gente não fica girando a garrafa assim que nem eu tive que fazer aqui, mas sentada a gente se vira. Não, mas tem um desconto por Dá estar uma sentado. limpadinha na rolha. E aí crava o saca-rolha aqui bem no meio e vai girar ele até ele firmar. A gente vai até a penúltima volta aqui do saca-rolha, porque a gente não consegue ver, para não perfurar a rolha. Entendi. Encaixa o primeiro estágio do saca-rolha e puxa numa alavanca para cima, firme, sem fazer força, é só jeitinho. Encaixa o segundo estágio. Eu já não sabia dessa dos estágios. Eu provavelmente já ia forçar de uma vez e ia tirar É o que todo. acontece muito. Tem que ter esses dois estágios. E aí, no segundo estágio, você vai tirar quase até o final. Chega aqui no final, a gente tira, dá essa reboladinha e tira com a mão delicadamente. Que legal. Aí vai acontecer aquilo que você falou. Quando a gente está num restaurante, o garçom geralmente disponibiliza a rolha, né? E a gente vai pegar e cheirar ela. Para que esse movimento? Para que essa ação? Porque a gente vai procurar aqui se ele tem alguma contaminação que a gente chama de tricloranisol, bochoné. O tricloranisol é um fungo que ele ataca a rolha e ele dá um aroma que lembra chulé, papelão molhado. Então, se a rolha tiver esse aroma, pode ser que o vinho esteja estragado. Aí a gente vai servir para o cliente um pouquinho para ele fazer a prova, né? Agora é a hora da prova. Agora é a hora da prova. E aí que é a questão. Por exemplo, existem vários defeitos que podem causar devolução. O resumo é o seguinte: todo defeito tem aroma ruim. Então, né? Tu não vai ficar lembrando de todos os defeitos. Traz no nariz. Tem algum aroma ruim? Tem cheiro ruim? Gira para oxigenar, para aumentar a liberação dos aromas. Nossa, o cheiro é muito bom, na verdade. Então, não tem defeito. Eu posso tomar. Não tem nenhum sabor ruim também. E aí vai liberar para o garçom fazer o serviço. Entendi. Claro, isso para quem já tem o paladar aguçado, treinado, né? Quem é leigo pode ser que deixe passar algum defeito, né? E tu sabe que, na verdade, é o contrário? Os leigos, às vezes, criam os defeitos. Geralmente, quando a gente tem no restaurante alguma devolução de vinho, muitas vezes não existe o defeito. O cliente só pediu um vinho que ele não está acostumado, às vezes é um estilo diferente, ele não tem o hábito de tomar aquele estilo, ele sentiu alguma coisa ali que ele não gostou e ele acha que é um defeito. E aí a gente tem que conduzir, né? Geralmente o estabelecimento vai definir se pode ou não fazer a devolução e... A gente sempre tenta tirar daí, fazer a troca por uma outra garrafa, por um outro... Às vezes pode ser a própria questão de um vinho mais velho, um vinho que tem mais idade, mas ele não está estragado. Ele só apresenta aromas que são muito diferentes, né? E aí a pessoa não está acostumada, entende que é um defeito. Então acontece isso com mais frequência do que os defeitos realmente. Ótimo. Um brinde. Um brinde. Obrigado Saúde. por trazer
Um vinho branco. E leve, né? Bem Leve. que você falou, né? Para você adentrar. Eu aprendi isso também com a cerveja, né? Ah, eu quero ir num festival de cerveja. O último festival que teve aqui em Guarapuava tinha 60 tipos diferentes de cerveja. Nossa. Então, começa pelas mais leves. Exatamente. Né? Começa pelas mais leves, de graduação alcoólica mais baixa, né? Para depois você ir explorando as mais pesadas. Eu, por exemplo, ainda tenho muita dificuldade com as cervejas envelhecidas em barril. Tem. Realmente eu não sinto prazer. Mas eu sei, Lívia, que fui eu que ainda não tive oportunidade de desenvolver o meu paladar para esse tipo de cerveja. Experimentar né? mais outras, né? Às vezes um outro produtor também. E com o vinho a regra é a mesma. Começo com um vinho, a ideia é começar com um vinho mais leve, um vinho de menor graduação alcoólica, um vinho de corpo mais leve, para depois ir evoluindo. Geralmente as pessoas saem da cerveja e elas entram, vou escolher um vinho, vou lá, pega um Cabernet Sauvignon, 12 meses de madeira, pesadão, não come com nada e tenta só tomar o vinho sozinha. Não gostei. Não vai gostar. Não vai gostar. Sim. É natural. Então, o ideal é ir fazendo essa transição aos pouquinhos. Um vinho mais leve, depois um vinho médio, um vinho de corpo médio, e vai aumentando gradualmente. Legal, legal. E sempre pensar muito, a gente tem o brasileiro, o americano, na verdade, tem muito essa cultura do beber sem comer, né? A comida sempre ajuda. A comida sempre facilita. Digamos que você tivesse agora provado o vinho e achado amargo. Se a gente tivesse aqui um pedacinho, um queijinho, uma bolachinha, um pão com azeite. Você comeria o pão e você ia tomar o vinho e já ia dizer, não está mais amargo. Entendi. Entendeu? Então faz muita diferença. Às vezes a pessoa pensa, não, é só eu comprar o vinho certo, acertar no vinho e vai dar... Não, tem que pensar na comida. Porque a comida pode melhorar ou piorar a experiência. Por isso a importância da harmonização correta, né? A harmonização é tudo. Eu sempre falo, na Itália a gente não estaria falando em harmonização. É óbvio que vai comer e beber. Na França é óbvio que vai estar bebendo e comendo. Mas nós não temos esse hábito. E é uma coisa que aí o brasileiro acha, por exemplo, que ele precisa elaborar... O brasileiro não, o americano em geral, né? Precisa elaborar todo um jantar. Não, esse vinho aqui, pipoca, filho. Quer sentar ali e assistir a Netflix? Um baldinho de pipoca, tá perfeito. Entendeu? Vai rodar. Entendi. Não precisa toda uma coisa assim tão elaborada, não precisa ser um jantar super assim, pesquisado e tal. Não. Vai no simples que também funciona. As comidas do dia a dia. Um arroz com frango funciona com um vinhozinho assim. Uma tilápia na chapa com um rosé, com um branco, funciona também. Um carreteiro com um merlot, com um cabernet sauvignon, funciona super bem também. Uma carnezinha de porco com uma farofinha, com um syrah, perfeito. Então, não precisa ser uma coisa muito distante. E acho que até isso é uma coisa que a gente sempre busca trazer assim, para facilitar o consumo. Porque se a gente coloca muita regra, muita coisa, o vinho já tem uma série de regras e não tem como mudar isso, né? Mas se a gente começa a ficar dificultando, a pessoa diz, então deixa, vou tomar uma cerveja mesmo, que é mais fácil, né? Então não precisa ter toda essa dificuldade. Entendi. Kathleen, quer experimentar o vinho? Acho que tem uma tacinha para você ali também. Pega uma tacinha lá, quero que você experimente também. Vinho bem gostoso. Tem. Lívia, já aproveitando então, enquanto a Kathleen pega a taça lá, eu queria que você falasse um pouco sobre as diferenças das uvas, né? A gente está aqui tomando um vinho branco, que tipo de uva se faz o vinho branco? Eu até estava lendo e achei interessante que não necessariamente o vinho branco se faz de uvas brancas, né? Isso, exatamente. As uvas escuras, não tintas. sei se assim chama, tintas, né? Ao tirar o caroço, ela pode... Ao tirar a casca, isso. Pode ser feito ali um vinho mais claro, um vinho branco. Então, me fale um pouco sobre a diferença das uvas. A cor da uva ela está na casca. Mais de 98%. São poucas as uvas que têm o interior, o bago, que a gente chama, né, com cor. A maioria delas não tem. Então, a gente consegue fazer, quando tu tira a casca, tu faz um vinho branco da uva tinta,
Quando tu deixa a casca um pouco, por pouco tempo, geralmente por horas, se faz um vinho rosé, porque aí ele vai fazer aquela infusão ali, quando chega na cor, o enólogo para o contato com a casca. E quando é um vinho tinto, aí sim, aí essa fermentação com a casca vai levar mais tempo, porque além da cor, a casca é que vai ter o tanino, os polifenóis, todos esses conservantes também que a uva tem naturalmente, né, que vão passar para o vinho. Então, é na casca que está toda a questão da cor. A gente tem mais de 5.000 tipos de uvas viníferas catalogadas, né? Não todas vinificando, mas são mais de 2.000 tipos vinificando. E Chardonnay é uma uva branca que é famosa no mundo inteiro, muito produzida. Uma outra uva branca também que é bastante conhecida, a Sauvignon Blanc, que faz vinhos mais herbais, mais ácidos, mais frescos. A Riesling também é uma uva branca tradicional da região da Alemanha, do Mosel, que é uma uva que tem mais corpo, porque a gente também tem isso, assim, as pessoas às vezes não tomam vinho branco, porque elas dizem, eu não gosto daquele vinho aguadinho. Eu não gosto da sensação, eu gosto de vinho mais pesado. Experimente um Riesling. Riesling é uma uva branca bem mais encorpada. Semillon é uma uva branca bem mais encorpada. É um vinho que, se você colocar na boca de olhos fechados, vamos dizer assim, você vai dizer, não, estou tomando um tinto. Pelo peso dele, pelo corpo dele. Né? O próprio Chardonnay, a Chardonnay é muito versátil. Aqui ela tem uma passagem breve por madeira. Uma parte dela, 20% só. Mas um Chardonnay que passa bastante tempo em madeira, ele também ganha esse corpo, esse peso do carvalho, e fica um vinho mais encorpado, inclusive vinhos que podem envelhecer aí por algum tempo. Uvas tintas, né? Que são as mais comuns aí que a gente vê bastante. Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná. Né? Taná é uma uva tinta que tem bastante corpo, bastante tanino. Taná vem de tanino, então ela tem muito tanino. Essa concentração de tanino dá esse peso também. E o que é o tanino? O tanino é um conservante que está não só na uva, mas bastante na uva. Ele dá aquela sensação de adstringência, de secura. O tanino é uma molécula que ele reage com a nossa saliva e ele seca. Então, quando a gente toma aquele vinho que a gente sente uma securinha na boca, é o tanino reagindo. O tanino, ele gosta muito de proteína, de gordura, de carne. Olha a harmonização chegando aí. Porque aí seca ali, dá aquela securinha, se a gente vier com uma carninha, fica perfeito. Então, essas uvas tintas mais encorpadas geralmente têm um maior número mais quantidade de tanino e vão pedir essa harmonização. E aí a gente tem, claro, uvas tintas mais leves, que não pedem tanta comida, que eu posso tentar sem harmonizar. Pinot Noir, Cinsault, Grenache ou Garnacha, como é chamada na Espanha, também é uma uva que faz vinhos tintos mais leves, pouco tanino. Que aí eu posso harmonizar com comidas mais leves, sim, mas posso também tomar sem harmonizar, que também facilita. Então, tem uma variedade inúmera, né? São muitas uvas, muitos países produtores, né? Cada região a gente vai vendo características diferentes, que são essas características que compõem o terroir, que dá essa assinatura, no caso do vinho. E o ideal é a gente ir pensando. Eu sempre trago algumas coisas assim que eu acho que facilitam um pouco. Por exemplo, como é que eu vou saber de onde é mais encorpado, de onde é mais leve, né? Num geral, se a gente pensar naquela região, ela é uma região fria ou é uma região quente? Em que período? No período de colheita da uva. Porque no inverno pode ser frio. No inverno a parreira está em dormência, pode nevar que não tem problema. No verão, quando vai colher a uva, né? Por exemplo, agora, na Europa, eles estão colhendo e a gente colhe aqui no início do ano, né? No verão, em Guarapuava, vamos citar um exemplo. O verão em Guarapuava é quente? Quente, mas não é tanto, né? Sim. De noite sempre tem aquele arzinho fresco, então ele já é médio. Diferente, por exemplo, se a gente for pensar no Napa Valley, nos Estados Unidos. Muito quente, muito seco. Mendoza, na Argentina, muito quente, muito seco. Quando a gente tem muito calor, muita incidência de sol, né? Um clima mais seco, a tendência é que a uva amadureça mais, concentre mais açúcar, e é esse açúcar que vai alimentar as leveduras para depois virar álcool.
Então, a tendência é que onde eu tenho muito calor, eu vou ter vinho mais alcoólico. Não necessariamente vinhos mais doces, mas vinhos mais alcoólicos. Boa pergunta. Essa é ótima. Vai ter açúcar, né? Aí o enólogo, aquele cara lá que decide, ele diz, se ele deixa a levedura consumir todo esse açúcar e virar álcool, aí eu vou ter muito álcool, ou se ele para, ele tranca a fermentação e eu fico com um pouquinho de açúcar residual, que também é uma coisa que nós, americanos, gostamos bastante. Mesmo que o vinho seja seco, ele tem aquele pouquinho de açúcar residual. É açúcar adicionado? Não é. É esse açúcar que ficou da fermentação. Ele poderia ter virado álcool, mas por algum motivo o enólogo disse, não, para aqui e deixa um pouquinho. Então a gente tem... E isso vai dar o peso, o corpo do vinho, né? Porque álcool vai trazer peso, açúcar vai trazer peso, né? Então, isso tudo, passagem por madeira vai encorpar. Quanto mais corpo eu tenho, mais eu preciso trazer uma comida mais encorpada para harmonizar com esse vinho. Quanto menos corpo eu tenho, mais leve é a comida. Eu estou num lugar onde não é tão frio, não é tão quente, por exemplo, um lugar que seja mais frio, a própria Borgonha na França. Os verões na Borgonha não são tão quentes. Então, eu tenho um vinho que tem menos teor de álcool, tem menos concentração de açúcar. Quando aquele vinho vai me dizer seco lá no contrarótulo, ele é seco mesmo. Né? Ele não vai ter um açúcar sobrando, ele não vai ter um residual sobrando. Climas mais quentes vão trazer mais esse residual de açúcar e o álcool ali vai depender da escolha do enólogo. E já falando um pouco sobre a temperatura para tomar, né, o vinho. Eu vi que você trouxe esse aqui, ele tá geladinho. Você até trouxe ele num cooler. Num cooler, né, para manter a temperatura. Tá aqui o cooler. Ó, que legal. Fala um pouco da temperatura, até porque assim, eu vou sempre trazer a referência da cerveja, porque é onde eu tenho a referência, mas uma das coisas mais incríveis assim que eu aprendi foi desmistificado, tomar cerveja, alguns estilos de cerveja que você pega direto do balcão. Não precisa ser cerveja gelada. Aliás, até a cerveja muito gelada, ela vai acabar maquiando, né, a sensação, aquilo que a cerveja está te entregando em termos de paladar, né? E com o vinho, como funciona? Da mesma forma. Da mesma forma. Eu trouxe esse vinho gelado, mas ele não está tão gelado a ponto da gente não sentir os aromas e sabores dele. Né? Se ele tivesse numa temperatura, por exemplo, de cervejeira, a gente não ia sentir nada. A gente ia tomar um líquido geladinho, ok, branco e geladinho. É isso que falam da indústria da cerveja, né? Estupidamente gelada. Por que a indústria queria que você sempre tomasse a cerveja gelada? Ruim para maquiar defeito. Você não sentiu o gosto dela, né? Então... Na indústria do vinho acontece também. Daqui a pouquinho começam a época de vender espumante, né? E aí as propagandas vão dizer assim, daquele espumante que não é tão bom, consuma ele numa temperatura abaixo de 4 graus. Abaixo de 4 graus, você toma até chumbo derretido. Né? 4 graus congela a papila gustativa, você não sente mais nada. Torra aqui, você só vai tomar aguinha geladinha, líquido geladinho. Um espumante bom vai ser consumido entre 6 e 8 graus no mínimo. A regra da temperatura é para facilitar também para o pessoal. Quanto mais leve, mais gelado. Quanto mais encorpado, um pouco mais perto da temperatura ambiente. Já vamos chegar lá que a história da temperatura ambiente não é bem o que a gente pensa. Então, a gente começa com espumantes em 6 graus, 6 a 8 graus. Se for um espumante muito bom, um champanhe, uma cava, um espumante mais elaborado, a gente até pode vir de 8 a 10 graus, para deixar toda essa complexidade aparecer. Porque quando a gente gela muito, a gente vai causar isso. Vai sentir amargor, vai sentir muita astringência, vai sentir muita acidez e não vai sentir aroma e sabor. Um vinho branco a gente vai começar ali entre 8 e 10 graus, um vinho mais leve, um vinho branco encorpado de 10 a 12, um rosé de 12 a 14 graus, um tinto leve de 14 a 16, um tinto médio de 16 a 18 graus. Por que a gente coloca sempre essa faixa? Para facilitar, você tira geralmente na temperatura mais baixa, porque depois ele vai ganhando, né? E o tinto encorpado, que é aquele que a gente diz na temperatura ambiente, a gente vai servir ele entre 18 e 20 graus. O ambiente a que se refere essa frase é o ambiente climatizado, o ambiente de adega. A adega a gente geralmente deixa ali em 15 graus.
né? Mas não dá para a gente servir numa temperatura ambiente pensando que nós estamos num país tropical, Sim. né? Imagina se a gente estivesse no Rio de Janeiro, 40 graus, servir um vinho tinto, não tem como. Impraticável. Impraticável. E geralmente acontece também uma coisa com quem está vindo para o vinho. A pessoa tem essa ideia do, não, vinho é mais quente, né? Vou servir numa temperatura mais ambiente. Aí a pessoa vai lá, serve a sua taça de vinho e só sente cheiro de álcool. Vai tomar, só sente álcool. Meu Deus, é muito alcoólico, não vou tomar isso. Certeza que esse vinho está quente. Você não pode sentir. Você não vai sentir esse... Quando álcool desequilibrado geralmente aparece assim quando ele está quente. Então precisa ser refrescado. O cooler refresca também, ajuda bastante. Num balde com água e gelo, se a gente colocar a garrafa ali, ela vai perder 1 grau por minuto. Então é fácil fazer a conta, né? Se eu estou ali, peguei 20, 22 graus a garrafa, é um branco, preciso trazer para 10, 12 minutos, 13 minutos. Vai gelar bem tranquilo, vai estar na temperatura certa. Interessante. E outra coisa que as pessoas discutem bastante, e vocês especialistas podem desvendar essa questão, que é o tal do tempo, o envelhecimento do vinho. Né? As pessoas acham que realmente todo vinho fica melhor com o tempo. Fica melhor com o tempo e vinho vira vinagre, né? Todo vinho vai virar vinagre. Enfim, então como que vocês explicam essa questão do tempo e do envelhecimento do vinho? A gente fala que o vinho ele tem uma curva de vida, né? Ele nasce, ele evolui, chega num ponto máximo e depois ele começa numa decrescente e vai morrer. Todo vinho vai virar um vinagre, em algum momento. A gente precisa entender qual é o momento melhor para o consumo dele, né? 95% do vinho produzido no mundo é para ser consumido em até 5 anos, 3 a 5 anos. Né? Os vinhos brancos, 2, 3 anos, os vinhos rosés um pouquinho mais e o tinto um pouquinho mais. 5 anos é o ideal, assim, consumir. Vinhos que vão melhorar com o tempo e que podem realmente ganhar com o envelhecimento são apenas 5% da produção mundial. E eu sempre falo, não é aquele vinho que está lá no mercado a R$ 29,90. Não é esse que vai envelhecer. Esse não foi feito para envelhecer. Não foi feito para isso. O propósito dele não é esse. Ele veio com o propósito de sou para consumo rápido, beleza, leva para casa e guarda na memória. Acabou. Mas não de ficar guardado. Vinhos que vão ter essa orientação, geralmente a gente tem uma ficha técnica do vinho. Digita lá no Google, ficha técnica, vinho tal. Vai aparecer. E a vinícola, ela geralmente dá uma orientação. Assim como a gente tem prazo de validade em alguns produtos, as vinícolas dizem qual é o tempo de guarda daqueles vinhos, né? Então, algumas têm um pouco mais, tipo 8, 10 anos, mas, no geral, a gente vai ver esses vinhos mais comerciais, são vinhos para consumo mais rápido. Então, não guarda. Consome. Outras informações, outras dicas que vêm junto com o vinho que podem nos ajudar a fazer essa escolha. Por exemplo, o vinho que vem com aquela rolha de screw cap, aquela metálica, né? Uhum. Eu acho que até tem uma aqui. Essa tampinha metálica. Uhum. O que ele vem nos dizer? Sou um vinho de consumo rápido, não precisa guardar. Vamos logo. Pronto. Consuma rápido. Vinho com rolha sintética, aquela rolha de borracha, aquela rolha de plástico, mesma coisa. Vinho para consumo rápido, não é para ficar envelhecendo. O vinho que vai envelhecer, ele vai vir com certeza com valor mais alto, agregado, porque é um produto que tem uma qualidade melhor, são uvas mais selecionadas, um processo dentro da vinícola mais elaborado, para ele aguentar aquele tempo. Né? E aí a gente fala que o ideal, quando a gente compra um vinho desses que vai envelhecer, é comprar 2 garrafas. Na primeira você abre e você sente em que ponto da curva de vida aquele vinho está. Se ele já está no ápice, se ele está chegando no ápice ou se ele já começou a decair. E aí você consegue calcular quando tomar o outro. Mais ou menos pelo que você degustou na primeira garrafa. Entendi. Bom, tem que fazer um investimento. E aí tem a questão do que eu comentei antes sobre o vinho velho. Né? Porque o vinho velho vai envelhecer. Eu quero mesmo, eu gosto mesmo, eu quero fazer esse investimento. Será que eu estou pronto para fazer isso? Meu paladar está pronto para isso?
ou eu ainda posso degustar muitos outros com esse valor, de repente eu ainda posso degustar muitos outros vinhos mais jovens e que eu quero conhecer antes de degustar um vinho mais velho, né? Mas, num geral, consuma rápido. Vinho se guarda na memória e, no máximo, uma fotinho no celular para a gente não esquecer o rótulo. Mas não para guardar é bem complicado, é mais difícil. Assim. Esses vinhos mais comerciais não são para guardar, são para tomar rápido. E, normalmente, quem quer viver essa situação de vinhos envelhecidos são as pessoas que são mais... têm uma caminhada, né? Já são mais especializados, né? Exatamente. Para querer essa situação, né? Exatamente. E isso também não quer dizer, né, Lívia, que os vinhos que são para consumo imediato tenham menos qualidade ou vão te entregar uma experiência, né, não tão rica, não. De forma nenhuma, de forma nenhuma. O universo, para você aproveitar, passa também por esses vinhos. Exatamente. Né? É para ocasião. A gente tem que pensar na ocasião. Você imagina o seguinte, a gente vai para uma piscina... quer um vinhozinho para tomar na beira da piscina com os amigos, curtindo num sábado de sol. Vai pegar um vinho que precisa ficar num decanter 1h30, vai pegar um vinho... Não precisa, né? Nem combina. Sim. Eu sempre falo que, assim como a gente escolhe a roupa que a gente vai sair, a gente tem que pensar no vinho que a gente vai escolher. Então, tipo, é uma piscina, descontraído, todo mundo de boa. Pega um vinhozinho de boa lá, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Não adianta querer colocar um vinho... Assim como eu não iria, por exemplo, para a beira de uma piscina com um longo, todo bordado, de paetê, né? É a mesma coisa. A gente vai achando aí e tem um vinho para cada ocasião, com certeza. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta até engraçada, mas vamos lá. Quanto que eu tenho que te dar de dinheiro para você me comprar um vinho bom? Qual é o mínimo que se gasta para um vinho bom? Gostei dessa pergunta. Aí eu te devolvo outra pergunta. Você quer esse vinho para quê? Para que ocasião você quer? Tá, vamos lá. Vou receber uma convidada para um jantar romântico. Convidada para um jantar romântico, R$79. R$79 é o mínimo do investimento. R$79. Daí a gente já faz a conta quanto que vai gastar para fazer comida também, é isso aí. né? É isso aí. Não, basicamente você está me dizendo que vinhos abaixo desse preço tem qualidade duvidosa. Não. Não? A gente está pensando numa situação. Ah, entendi. Né? A gente pensou numa situação, um encontro a dois, um momento, né, que você vai fazer um jantar mais elaborado, você já vai investir ali, entendeu? Aí tu faz um investimento semelhante no vinho. R$79,90 é um bom investimento. Um bom investimento para essa situação. Entendi. Que legal. Entendeu? Tem um investimento mínimo para você comprar um vinho para você tomar uma taça à noite, num dia de semana, talvez. Tem vinho, dá para você comprar aí garrafa de vinho por R$29, R$39. Entendi. Não tem essa... Só que, claro, aquilo que a gente estava conversando até um pouco antes. Pensar, tentar ver qual é o produtor, quem é que faz, né? Buscar produtores que tenham uma qualidade melhor. Mas a gente consegue aí vinho R$49 que entrega aquilo ali, que entrega por R$49, que entrega por R$39. É claro que, por exemplo, eu não vou, de repente, faço um jantar, gasto lá, compro camarão, salmão, não sei o que lá. E aí, será que o vinho de 29 vai dar certo, vai chegar? Aí a gente precisa olhar isso. Mas se for tipo, só para beber de forma descomplicada, não tem problema nenhum. E existe, Lívia, algum aplicativo, site, um fórum em que a pessoa que não tem muito conhecimento possa fazer uma pesquisa de qual seria uma boa opção naquela faixa de preço, né? Porque, assim, a realidade de quem é leigo, né? Olha a quantidade de rótulos que você tem mesmo aqui, né? Em Guarapuava, no interior. Você entra no mercado, meu Deus, você tem ali... Tem muita coisa, muita opção. Brincando, 200, 300 opções. Como você escolhe? Existe alguma referência para o leigo fazer essa compra? Então, tem um site que chama... um aplicativo, na verdade, que chama Vivino. Eu tenho minhas restrições. Porque ele é... ali você vai ter informações que são adicionadas por leigos igual você. Então, eu sempre falo que para as pessoas... Eu sempre cito o exemplo do meu pai. O meu pai está no Vivino. E o meu pai, para ele, existem 2 notas. 0 ou 5, que é a nota máxima. Então ele estraga a média do Vivino.
Você entendeu? Uhum. Ele não ajuda a média do Vivino. Ele não dá um 3, ele não dá um 3,5. Não, é 0. Porque 0 é muito difícil, né? Uhum. Tipo, o vinho foi 0. Uhum. Para ele tomou, não gostou, ele dá 0 na nota do Vivino. Então tem isso aí, vão ter essas pessoas que vão dar essa mascarada, assim como vão ter pessoas que vão escrever ali algumas coisas que não têm muita profundidade. E eu gosto muito eu sempre digo, Google é teu pastor e nada te faltará. Coloca lá no Google, dá uma olhadinha na ficha técnica, dá uma olhadinha e entende o teu paladar. Por exemplo, até no Vivino tem uma partezinha ali que ele mostra um pouco sobre acidez, corpo, tanino. Aquela parte ali é legal. Porque, por exemplo, você precisa conhecer o que você gosta, né? Não gosto de vinho branco. Ok. Por que não gosta? Não gosto porque é muito ácido? Não gosto porque é amargo? Por que eu não gosto? Quando a gente separa ali tanto o gosto quanto o não gosto, por quê? Que é isso que a gente faz no curso, o curso básico, né? É você sentir os sabores, identificar os sabores na tua boca e no vinho e entender o que te incomoda e o que não te incomoda. Às vezes, por exemplo, as pessoas dizem, tem muito isso a questão eu quero um vinho tinto que não amarre, que não dê aquela sensação de amarrar. Ok, ela pode estar falando de tanino, ela pode estar falando de acidez, né? Aí eu preciso investigar um pouquinho mais para ver o que ela não gosta. É amargor do tanino? É essa sensação de adstringência do tanino? Ou é a acidez que ela não gosta? Para tentar achar o que vai caber. Porque eu posso ter dinheiro quanto for, eu posso ter... e comprar os vinhos errados. Porque eu não vou saber, não conheço o meu paladar, não sei dar nome para aquilo. Então eu preciso entender primeiro o meu paladar, o que eu gosto e o que eu não gosto. Para daí sair comprando. Porque aí eu consigo, por exemplo... Eu gosto de vinho branco leve, frutado, com uma acidez média, que é tipo esse que a gente está tomando. Ou a pessoa diz, não, eu não gosto, não me incomoda a acidez, me incomoda a secura, me incomoda não ter um pouquinho de dulçor no final. Porque aí você vai, daqui a pouco, em vez de você pegar um vinho seco, você pega um branco meio seco. A doçura já vai dar uma ajudada. Quando eu tenho doçura, eu geralmente tenho uma acidez mais baixa. Isso que o nosso paladar americano gosta bastante, né? Uhum. Os meio secos, a gente pode chegar no mercado e tu vai ter uma enxurrada de vinho branco, meio seco, rosé e tinto meio seco. Não tem nada de errado com a qualidade dele, muito antes pelo contrário. Só que ele traz no final, esse açúcar residual aí que nos ajuda muito no paladar. Né? Então, é uma ótima opção também para quem está na dúvida ali, putz, será que vou para cá? Vai num meio seco. E são essas dúvidas que abrem caminho para a Lívia oferecer uma consultoria. Possivelmente alguém que quer fazer um evento, um casamento, né? E vai servir vinho. Né? Então, como tomar a decisão do que servir? Né? Então, eu acho que isso também abre uma oportunidade, né, para o profissional da... Abre sim. Até porque a ideia é sempre a gente achar essa ocasião, né? Fazer uma experiência legal e tal, mas ajudar na escolha para a ocasião. Às vezes as pessoas têm muito aquela coisa, tipo, nossa, vamos fazer uma degustação de vinhos, por exemplo, no meu casamento. Não é o momento de fazer degustação de vinho. É o momento do noivo e da noiva. Pronto. Sirva uma bebida ok, que as pessoas vão lembrar que estava boa, mas não fazer lá degustação, aromas. Não é o momento para isso, né? O momento de fazer uma degustação de vinhos é uma outra coisa. Quero fazer um jantar... E aí sim quero fazer uma degustação. Beleza, aí já dá para fazer. Mas tem para cada momento. Então a gente sempre tenta entender, tanto no cliente que entra na loja para fazer a compra, quanto para um evento, qual é a situação, qual é o momento. Né? E aí o que vai ser servido, qual é o horário, enfim, tudo isso para trazer a informação, os próprios eventos que a gente faz na loja. Né? Eu até postei esse final de semana assim, que eu fiz uma escolha. Eu sempre faço a escolha baseada naquelas pessoas que vão, né, quem é o grupo que vai, quem é o meu público, o quanto eles conhecem de vinho, o quanto eles gostam, o quanto eles não gostam, se são mais mulheres, se são mais homens, a história daqueles vinhos. Por exemplo, eu fiz um agora esses dias que a gente tinha um grupo só de mulheres.
Eu abri o evento com um vinho que tinha um lêmure, né? Um lêmure no rótulo. No mundo dos lêmures, as manadas são dominadas pelas mulheres, são elas que guiam, são elas que mandam. Então, isso já abre o assunto com um grupo de mulheres. Não serviria se fosse um grupo só de homens. Por exemplo, amanhã eu tenho um evento que é um grupo misto. São casais, na maior parte. Porém, eu já fiz um evento com eles e eles não gostam de doce. Eles não gostam de sobremesas. Eles não pedem. E amanhã eu vou trazer uma pseudo-sobremesa para eles, só que ela não tem dulçor. Para casar com um vinho ali, porque eles têm essa questão de não ter muito esse paladar pro doce. Então, tu tem que ir conhecendo para oferecer, né? Tu tem que ir conhecendo para entender. E às vezes é muito isso, tipo, as pessoas chegam, mas eu não tomo vinho. Beleza, mas você toma o quê? Tomo cerveja. Ah, tá, então, na cerveja. Você gosta de IPA ou de Pilsen? Já dá pra gente ir tendo uma ideia. Ah, eu gosto de stout. Pode subir peso de vinho, pode botar corpo, entendeu? Só que a stout, às vezes, também não tem amargor, né? Ela fica ali num limiar, então tem que cuidar. Mas já dá pra gente ir sabendo. Toma o café com bastante açúcar. Vai num vinho que não seja tão seco, né? Para ir entendendo o que a pessoa quer e ajudando ela a fazer essa tradução, né? do que o paladar dela gosta ou não gosta. Gênero influencia na escolha do vinho? O gosto do homem é diferente da mulher, geralmente? Você consegue enxergar? É diferente, mas as mulheres geralmente são mais abertas a experimentarem coisas novas, né? Conhecerem vinhos diferentes, uvas diferentes. E as mulheres não são tão ligadas no status do vinho. Os homens já têm uma propensão maior a essa questão do status. Ah, mas o rótulo tal, o nome tal, a vinícola tal. Meu amigo trouxe um rótulo caro. Tem essa dificuldade, essa diferença, sim, um pouco mas o paladar, na verdade, não. Tem muito mais paradigma do que diferença no paladar, né? A questão de vinhos rosés, por exemplo, é uma dificuldade. Os homens não gostam muito. Amanhã, nesse evento com os homens, eu vou colocar o primeiro vinho rosé. Porque aí a gente chega também já, tipo... mas não gosto de rosé. Não gosta porque não provou o certo, não provou mais opções, né? Então, a gente vai fazendo esse jogo, assim. Conforme a gente vai conhecendo, né? Claro, o cliente sabendo o quanto você pode avançar ou não. Mas é muito isso, assim, tipo, é muito... Quando a pessoa diz, por exemplo, eu tenho uma turma de curso que está rodando agora, um intermediário, que são casais também. E aí, quando a gente teve uma aula que eram vinhos rosés e tintos leves, que geralmente é um assunto que os homens não gostam muito. E aí, alguns homens do grupo na aula disseram, nossa... Bem diferente, né? Eu não esperava isso de vinho rosé. Mudou completamente o que eu pensava. Perfeito. É para isso que a gente está aqui, né? É para isso que o trabalho serve, é para escutar isso aí. Perfeito. Mas uma característica da mulher que eu acho que nós homens precisávamos desenvolver, né? Porque, de fato, a gente é mais conservador e a gente, quando encontra um gosto que nos agrada, a gente tem dificuldade de explorar outros, né? Eu, no caso da cerveja, demorei para aprender a tomar a IPA, porque é amarga, porque é mais pesada. Mas hoje eu tenho dificuldade de sair da IPA. Eu tenho dificuldade de ir lá e ver aquelas tantas opções que tem lá e eu escolher uma diferente, né? E daí eu sempre faço uma analogia. É como você ir numa sorveteria quando você é criança e sempre pedir morango e chocolate, morango e chocolate. E daí tem lá uma infinidade de sabores, mas você tem medo de experimentar um outro sabor, porque você está com medo de estragar aquela tua experiência de prazer, que é tomar o sorvete. Exatamente. E você não experimenta os outros prazeres. Mas, por outro lado, se você não experimentar os outros sabores, você não vai descobrir coisas diferentes e novos prazeres, né? Então, isso acontece lá no sorvete na infância, acontece na cerveja e acontece provavelmente no vinho. Com certeza. Mas nós, homens mais conservadores, temos mais dificuldade de quebrar essa lógica, né? Eu acho que até não... A questão do medo no investimento, ela acompanha não só homens quanto mulheres também, né? Aí é um perfil de pessoa, aquela pessoa que tem um pouco mais de ser conservadora também, de ter medo de errar. E a gente sabe que o vinho é um produto que tem um valor agregado um pouco mais alto. Então, às vezes, tipo, se eu for tomar um copo de cerveja
10, 12 reais e não gostar, tudo bem. Mas eu gastei numa garrafa 50, 60, já não ficou tudo bem se eu não gostar, né? Então, uma coisa que é legal para as pessoas que têm medo é o seguinte: eu gostei disso. O que é isso que eu gostei? Rótulo tal, de tal vinícola, uva tal, país tal. Experimenta aquela mesma uva, de repente, de um outro país. Uhum. Você já tem ali uma referência que você gostou daquela uva. Experimenta aquela uva, de repente, de um outro país, de uma outra região. Ou, é um vinho, sei lá, digamos, um vinho chileno. Gostei daquele vinho do Chile. Dizia ali no rótulo, Vale Central. Experimenta Vale do Conchagua. Experimenta o Vale de Casa Grande. Experimenta aquela mesma uva em um outro lugar e faz a comparação, né? Vai mudando aos pouquinhos. Não precisa você fazer uma grande mudança drástica, né? Mas existem muitos rótulos para você ficar só naquele. Não, eu só tomo esse, só tomo esse, só tomo esse. Esse você já tomou, já conheceu? Vai para um outro. Às vezes não precisa mudar tanto, mas vai conhecendo outros parecidos, né? Uhum. Às vezes quando as pessoas chegam na loja, por exemplo, pedindo algum rótulo assim que a gente não trabalha, a gente sempre tenta indicar alguma coisa que seja parecida. Olha, é a mesma uva, a mesma região, né? É muito semelhante. Então, para a pessoa tentar, né, fazer essa troca, tentar conhecer alguma coisa diferente. Já que você citou a questão de região, vamos falar um pouquinho, Olivia, sobre as regiões importantes na produção de vinho, né? E eu imagino que a Europa deve ser a grande escola. Me corrija se eu estiver errado, né? A Europa é a grande escola. Mas eu imagino que em outras regiões também se produz vinhos bons. Sim. Então fale um pouquinho da questão, né, europeia e também das outras regiões, inclusive aqui América Latina. A gente chama de velho mundo, né? Essa produção que é a que iniciou, né? Então, Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal são países muito importantes, né, na produção do vinho. A França tem regiões muito, muito aclamadas, a Borgonha, que a gente já falou, Bordeaux, Champagne, Alsácia. A Espanha vem com produções que eu acho bem bacanas, assim, inclusive um dos vinhos que eu vou sugerir ali no final é um espanhol, que eu acho que são vinhos que têm um excelente custo-benefício, então são vinhos que entregam bastante pelo valor que é cobrado. Aí a gente tem Portugal também com uma gama de vinhos muito, muito, muito grandes, né? Portugal produz vinhos de norte a sul do país, então o Douro é a região mais aclamada, mas a gente tem aí a região dos vinhos verdes, tem muita coisa legal para experimentar, e os vinhos portugueses têm essa questão de virem hoje para o Brasil já para atender o nosso paladar. Então, já com um docinho residual, né? Uma acidez não tão alta. É uma boa migração. Quando a gente já degustou alguns vinhos aqui da América do Sul e quer partir para a Europa, começa por Portugal, vai para depois Espanha, e aí depois vai Itália, França. Vai ser mais fácil o caminho. França, falei, Portugal, Espanha, Itália, né? Grandes regiões, grandes vinhos, aí os Barolos do Piemonte, os Brunelos da Toscana. A Itália também tem vinhos assim de norte a sul e dá para Apulia, enfim, com bastante açúcar residual nos vinhos mais quentes. Vinho italiano, a minha dica é o seguinte: sempre pense neles com comida. Tem muita gente que não gosta de vinho italiano na entrada porque é um vinho que tem acidez. Quando a gente começa a salivar, esse vinho está pedindo alguma coisinha para a gente comer. Uhum. Então, vai com comida que vai funcionar. E aí a gente tem alguns... E tem, né, fora da Europa aí, os Estados Unidos têm uma produção bastante importante de vinhos, né? Que o Napa Valley, por exemplo, é uma região bem importante. Aqui, os nossos vizinhos, a Argentina, Chile, Uruguai também produz vinhos muito bacanas, aí tanás muito legais e vinhos brancos também. Alvarinho é uma uva que se adaptou bastante no Uruguai. África do Sul, Nova Zelândia, a gente também tem aí esses países do Novo Mundo que também fazem produções bem bacanas. Então tem um repertório muito grande para escolher, né? Tem muito espaço aí para visitar, para passear entre esses países. As pessoas às vezes perguntam: são melhores vinhos do Novo Mundo ou do Velho Mundo?
É melhor vinho da Itália ou vinho da Argentina? Tem vinho bom em todo lugar. Assim como também tem vinho ruim em todo lugar. Vinho de qualidade, de pouca qualidade, em todo lugar. A gente tem que ir olhando, achando, procurando, pesquisando. Hoje tem muita informação, é muito fácil, né? Digita ali, tu tá com o celular na mão, digita ali, você vai conseguir encontrar informação. Mas tem o mundo inteiro para explorar. Que maravilha, bom saber que você pode explorar mercados que não só aquele mercado tradicional, né? O mercado que foi realmente o primeiro, né, a desenvolver, né, como é o mercado europeu. Antes de falar, eu queria falar um pouquinho mais sobre Argentina, Chile e Uruguai, né, porque são os mercados que estão mais perto aqui, e eu imagino que assim, eu já tive experiência viajando e ali que eu tive contato com a parte do vinho, eu achei bem interessante. Mas antes disso, eu queria que você comentasse um pouco do Brasil enquanto mercado consumidor e também o Brasil enquanto mercado produtor. Nós consumimos pouco vinho, né? Nós temos um consumo per capita aí de 2 litros por pessoa por ano. Então, é um consumo bastante baixo, assim. O brasileiro vem crescendo, vem evoluindo, né? E se for ver, nós somos... os primeiros registros de plantação de videiras no Brasil são de 1532. Olha só. E de lá para cá houveram muitas indas e vindas, inclusive uma época em que a coroa portuguesa proibiu o Brasil de produzir vinhos, né? A gente tem depois um marco que é nos anos 80, quando os vinhedos começam a fazer a transição, né, de vinhedos de uva de mesa e vinhedos naquele sistema de latada para espaldeira, né, que é a conversão dos vinhedos, ali até os anos 90. E dali para frente a nossa indústria começa realmente a ter uma tecnologia mais aplicada. Então a indústria do Brasil nesse formato ela é mais jovem. Apesar dessas primeiras inserções lá atrás, a gente vai tendo tem uma indústria muito jovem, né? Existem algumas iniciativas que são um pouco mais antigas, de algumas vinícolas, tanto na região do Vale dos Vinhedos, quanto na campanha gaúcha. Mas hoje a gente tem no Brasil uma situação que é única no mundo, que é o único país que produz uvas para vinho o ano inteiro. Olha só. O ano inteiro. Porque como a gente falou um pouquinho antes da questão do ciclo da videira, ela é uma planta perene, ou seja, não é aquela coisa tipo soja, né? Você planta, colhe, arranca tudo, no outro ano planta de novo. A videira você planta e ela fica lá. Gerações. Séculos, né, até. É difícil, né? É bem difícil, mas é. Então você vai tratando ela ali, ela vai crescendo, se desenvolvendo e tal. Mas ela é perene, né? Então ela vai ter, normalmente, a videira tem uma safra por ano. Pronto. No Nordeste, aqui na Bahia, a gente tem algumas iniciativas de vinícolas na margem do Rio São Francisco, onde são produzidas muita uva de mesa para exportação. 95% da uva de mesa produzida no Brasil para exportação é lá. E eles começaram a plantar também uvas a vitis vinífera, no caso, uva para vinho. E lá eles conseguem até 2,5 safras por ano. Num paralelo que normalmente não se tinha condições de produzir vinho. Então eles, com irrigação, com tecnologia, conseguiram fazer isso lá. E também nós temos hoje diversas iniciativas no centro-oeste brasileiro, né? Com a poda invertida, a poda de inverno, que também é um sistema que um brasileiro começou a desenvolver aqui. Ela já existia, já tinha alguns registros antes, mas ele adaptou para a situação do Brasil e trouxe, então, para Minas Gerais, essa situação em que a videira, em vez de produzir no verão, ela produz no inverno, porque lá o inverno deles é mais seco. Então, hoje a gente tem Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, com diversas iniciativas de produção vinícola. Nossa, que loucura. A minha cabeça estava só no sul, né? É o normal. A gente pensa só sul, e no sul ainda a gente pensa só em Serra Gaúcha, normalmente, né? Eu sempre falo pro pessoal dos cursos assim, eu mostro um mapa da Serra Gaúcha e mostro dentro desse mapa o Vale dos Vinhedos.
porque a Serra Gaúcha já é enorme. São muitos e muitos municípios que produzem uva e produzem vinho também. E a gente foca mais na região que é mais central ali, que é a mais conhecida, que é o Vale dos Vinhedos, né? A primeira denominação de origem brasileira. Mas a gente tem produção no Rio Grande do Sul também, na Campanha Gaúcha, que é lá no sul, na região de onde eu sou natural, né? Quase divisa com o Uruguai. A gente tem depois a Serra do Centro-Oeste também, a Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra, que é quase na divisa com Santa Catarina, que também produz vinhos muito bons. Santa Catarina produz vinho e o Paraná produz vinho também. Né? Então, a gente tem aí uma produção muito bacana no território, dá para explorar muita coisa de vinho brasileiro, tem muita iniciativa bacana acontecendo, né? Inclusive aqui em Guarapuava mesmo a gente tem essas iniciativas já começadas, e a tendência é que a gente vá cada vez evoluindo mais, porque nós somos uma indústria jovem, né? Nós somos com vinhedos jovens, ainda entendendo a nossa virtude maior, né? O que a gente funciona melhor. Acho que a Serra Gaúcha já entendeu bastante isso por causa do período, do tempo também, com os espumantes, então que são premiadíssimos no mundo afora. Mas a gente ainda tem um caminho para percorrer aí com os vinhos tintos, com os brancos, enfim. O vinho brasileiro conseguiu adquirir uma identidade, uma personalidade. E existe exportação? Tem gringo tomando vinho brasileiro e gostando? Tem muito gringo tomando vinho brasileiro, gostando e pagando caro por isso. Principalmente nos espumantes, né? Os espumantes hoje são muito premiados e bastante exportados. Então, lá fora eles são muito valorizados também. Acho que assim como aqui dentro, acho que hoje o espumante brasileiro a gente não sente mais o cliente ter essa restrição. Até eu acho que muito por esse reconhecimento vir de fora, o brasileiro tem um pouquinho essa questão, ele precisa que alguém lá fora diga é muito bom, premie, para daí ele dizer, então é muito bom, então vou comprar. É uma validação vira-lata, né? Exatamente. A gente sofre disso no país, né? Infelizmente. Então quando vem premiação, nossa, foi premiado, né? Então, acho que isso, os espumantes, eles têm muito, e o espumante brasileiro, ele tem uma característica que é muito dele. Ele tem um frescor, uma jovialidade, né? Que a uva, tem uma uva que foi colocada no blend, o blend clássico de fazer espumante é Chardonnay com Pinot Noir. Esse é o blend clássico de fazer espumante. O Brasil ganhou muito espaço mundo afora, incluindo nesse blend a Riesling Itálico, que é uma uva muito aromática, uma uva leve também, e que trouxe para esse blend uma brasilidade. Ela trouxe ali um borogodó, né? Então foi esse blend que ganhou muito o mundo. Hoje existem espumantes produzidos no Brasil de N uvas, assim. Tipo, a gente tem, por exemplo, um espumante na loja que é o único espumante brasileiro produzido com a uva torrontés. Eu já tive um que é um de Gamay. Então tem muitas iniciativas. O brasileiro é muito criativo e isso vem aparecendo na indústria do vinho. Acho que o brasileiro está entendendo que ele pode ir achando e ir testando coisas, porque é claro que as referências que existem, tudo que tem de histórico, tudo que tem que já foi feito funciona, porém não é a regra, não é só tipo, né, seguir o livrinho ali. Dá para ir fazendo uma releitura, acho que e isso está acontecendo muito. A gente tem muitos enólogos muito competentes no Brasil. A gente tem uma safra de enólogos muito jovens chegando também no mercado, que dá uma sacudida, traz esse vigor, traz essas novas ideias, e isso é muito legal também. Alguns estrangeiros que vieram para o Brasil agregar também conhecimento, informação. Então, isso tudo, essa mistura toda tem muito a cara do Brasil, né? Perfeito. Lívia, deixa eu só fazer um pedido aí para os nossos espectadores. Aí, se você está curtindo a nossa conversa, está achando legal, chegou até aqui, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Isso é importante para nós. O canal é novo, a gente precisa de seguidores aí para continuar, né, trazendo convidados tão interessantes quanto a Lívia. Então, ativa lá o sininho, segue nós no canal, né? Convida os amigos para nos acompanhar também. E Lívia, a gente tinha conversado um pouco ali sobre a questão do mercado, que é o mercado mais próximo nosso aqui, né? Porque quando a gente vai comprar vinho aqui na cidade, a gente encontra muito vinho
da Argentina e muito vinho chileno, né? E fale um pouco desse mercado e como esse mercado chega até nós, porque tem bastante oferta, né, de vinho deles. Tem muita oferta. O mercado chileno, ele já tradicionalmente é um mercado de entrada no mundo do vinho. A gente tem muitos vinhos chilenos, inclusive com custo baixo, que são o caminho mesmo de entrada dos consumidores. Então, às vezes o consumidor está saindo ali da cerveja ou não bebia, vai comprar um vinho chileno que tem uma oferta boa, barata, né, no mercado. Então, isso já é uma tendência. E aqui, pela nossa proximidade, a Argentina realmente é muito, muito, muito fácil, né, ter acesso aos produtos deles. Então, não necessariamente estamos falando de produtos de origem lícita, né? Não necessariamente de produtos que foram importados legalmente. A gente sabe que também tem muito contrabando e muito descaminho. Isso é um problema, porque junto com a oferta de vinho barato, que é legal para as pessoas terem acesso, a gente também acaba tendo muito vinho falsificado, né? Vinho que pode trazer mal à saúde, né? Eu acho que o vinho argentino aqui também faz esse trabalho de educar, de mostrar algumas coisas diferentes, né? De trazer as pessoas, o público para o vinho. Mas eu sempre acho que a gente tem que explorar mais, né? Tem muito mais dentro da própria Argentina, né? Se fala muito em vinhos da região de Mendoza. Mendoza. A gente tem Salta, lá no alto, né? Vinhos muito diferentes. Se você colocar um Malbec de Salta e um Malbec de Mendoza, são 2 vinhos completamente diferentes na taça. É muito legal de fazer isso, de conhecer isso também. Aí a gente tem a região da Patagônia Argentina, também é outra característica, outra situação, né? Outro clima. O Pinot Noir da Patagônia Argentina é muito legal, muito bacana. Então, daqui a pouco, assim, sair daquele mesmo, né? Só aquele rótulo, só aquele vinho, só aquela marca, só... Conhece, são inúmeras vinícolas, inúmeros produtores, inúmeras opções, tem muita coisa para conhecer, não precisa ficar preso tanto em Chile. Chile é um país com uma extensão territorial muito grande, né? O Chile produz vinhos também muito diferentes. Esses dias a gente serviu um vinho num curso que era um vinhedo em que as plantas tinham essa altura, assim. Um vinhedo quase na areia. Né? As videiras tinham mais de 60 anos e elas eram baixinhas, assim, as pessoas trabalhavam agachadas de cócoras para fazer a colheita. Pensa que bacana isso, que legal é isso, né? Mas é óbvio que não, você tem que ir explorando, tem que ir se permitindo conhecer uma coisa diferente, uma uva diferente, um vinhedo diferente, um local diferente, um produtor diferente. Procurar aquelas produções que são menores também, que nem a gente estava conversando antes, né? Quando a gente fala de um produtor artesanal, um produtor de garagem, um produtor com um lote menor, um lote numerado, poucas garrafas, a gente vai estar falando de um cuidado muito diferente, de uma atenção muito diferente para aquilo ali. Isso vai trazer dentro, na garrafa vai servir esse vinho e vai te mostrar uma história muito diferente, né? Você vai sentir ali alguns aspectos muito diferentes do que um vinho que é produzido milhares e milhares e milhares de litros dele todo ano. Para quem quer fazer uma viagem de imersão, para qual local você indica? Vou puxar a brasa pro assado do Brasil, assim. Acho que a gente tem excelentes roteiros enoturísticos na Serra Gaúcha, no sul. Existem roteiros já enoturísticos também, né, no Sudeste, que são muito legais. Inclusive, está na minha mira de ir para lá também daqui a pouco. Antes de sair por aí conhecendo o mundo inteiro, que poderia ser, conheça o que tem aqui. Tem muita coisa legal aqui. Então, dá para fazer muito passeio bacana no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. As vinícolas de Santa Catarina são muito bonitinhas e muito fáceis de visitar. É um roteiro fácil de fazer. Então, visite o Brasil ainda antes de visitar outros países. Interessante, Lívia, já que você trouxe essa sugestão, né, de passeios aqui no Brasil mesmo, para quem quer fazer esse tipo de imersão. Eu pedi para a Lívia, né, antes de a gente começar a entrevista e quando a gente estava alinhando ali os tópicos, para que você trouxesse, né, 3 sugestões de bons vinhos, né? E eu achei que ela ia só citar o nome dos vinhos, mas ela trouxe, né, Lívia? Trouxe as garrafas para a gente... Deixa eu colocar aqui.
Pra gente falar um pouquinho. Isso. Eu acho que eu vou até deixar mais no meio aqui, Lívia, mas aí depois eu coloco lá um insert para mostrar elas. Isso. Né? Mais fácil do que eu tentar apontar para a câmera agora. Isso. Então, eu trouxe aqui algumas opções, assim, bem coringas, né? Que vão ajudar aí quem... uma delas, a gente começa com um espumante. Um espumante brasileiro. Um espumante Brut, rosé. Brut é um espumante mais seco, é amargo. Nem sempre, não é porque é seco que precisa ter amargor. Esse espumante, por exemplo, ele não tem amargor. O Brut, ele vai ter, mesmo que ele seja seco, ele tem um pouquinho daquele açúcar lá que é colocado ali depois na hora de fazer o invase desse espumante, ou o residual da fermentação, no caso desse aí. Que ele dá uma sensaçãozinha daquele Brut não tão Brut. As pessoas bebem esse espumante e dizem, é um Brut não tão Brut. Esse é um espumante com uvas de Flores da Cunha, que é uma cidade da Serra Gaúcha, e produzido em Garibaldi, que é uma cidade ali do lado de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Ele chama Cave Liberté e é um espumante bem bacana. A gente tem ele também na opção Moscatel, que é um moscatel não tão doce também, porque o pessoal já está mudando um pouco o paladar, a gente sente bastante essa diferença, né? Antes a gente vendia muito aquele moscatel bem doce, bem açucarado, um espumante, um asti italiano bem doce. Hoje as pessoas já não querem mais tão doce, porque o paladar está mudando, né? O paladar vai pedindo menos açúcar. Então, esse é uma opção legal, harmoniza com... perna para cima, beira de piscina, harmoniza com bons momentos celebrações, e a gente não precisa deixar só para datas especiais, né? Espumante pode ser, harmoniza super bem com sushi, com peixe, salmão, fica ótimo, vai funcionar com muita coisa aí. Legal. O que mais que você tem aí, Lívia? Eu trouxe aqui um branco, também na linha parecido com esse que a gente está tomando hoje. Um branco espanhol, eu falei um pouquinho antes da questão de Espanha, né, da gente dar uma atençãozinha. Tem muito vinho espanhol legal e com um custo bacana também. Então a gente encontra aí, eu tenho ele no rosé também e tenho no tinto. Esse é um Sauvignon Blanc com Airém. A Airém é a uva branca mais plantada do mundo e a gente quase não escuta falar dela, né? A maior extensão de terra de vinhedos é de Airém. Só que ela é produzida bastante na Espanha mesmo. Então é um vinho que é aromático, gostoso, não tem tanta acidez. Para quem daqui a pouco o incômodo é a acidez do vinho branco, esse não tem tanto. Funciona super bem aí vai funcionar com uma galinhada, vai funcionar com uma massa com molho de tomate, vai funcionar com uma pizza marguerita, vai ficar ótimo. Perfeito. E para encerrar, em dicas, trouxe um tinto, né, que não podia faltar. Esse é um rosso italiano da região do Vêneto. Então é um vinho que é um blend de uvas, são várias uvas que são utilizadas, e as pessoas têm muita dúvida, né, quando se fala em blend. Se pensa muito, as pessoas falam, é que juntou tudo que sobrou e fez um vinho. Não. As uvas, elas amadurecem em momentos distintos, então a gente não consegue juntar todas elas e fazer um restor. Colheu tal uva, faz o vinho daquela uva. Colheu outra uva, faz o vinho da outra uva e guarda lá no tanque. Colheu a uva, faz o vinho e guarda lá no tanque. Quando vai se fazer um blend, vai para um laboratório e aí você coloca 20% de um, 30% do outro, 40%, enfim, faz ali ficou bom, vai passar por madeira ainda, não vai só ficar na garrafa. Então é assim que é feito o blend, ele é muito bem pensado, assim. Geralmente são os vinhos que os enólogos gostam muito, porque eles conseguem colocar ali o melhor de cada um daqueles vinhos, né? Então, esse é um blend em homenagem a 120 anos de um vinhedo dessa vinícola, foi um dos primeiros que eles plantaram. E é um vinho italiano fácil de tomar, gostoso, harmoniza com massa, óbvio. Vai harmonizar bem com uma lasanha, mas não muito pesada, e uma lasanha mais leve. Vai harmonizar bem com pizza, vai harmonizar bem com uma carne ensopada. Vai ficar muito bacana. Perfeito. Bem interessante. Bem interessante. Então são vinhos aí que é legal de ter em casa, combina com muita coisa, né? Dá certo. E são vinhos fáceis de achar? Internet, mercado? Não. Não, mais ou menos. Eu acho que aqui em Guarapuava, alguns deles são exclusivos. Esse é exclusivo.
Acho que esse não, mas lá na Vineria tem. Se alguém quiser, na Vineria entre em contato contigo. Já Exatamente. vamos falar da Vineria, procura a Lívia e vai ter acesso a esses rótulos. Mas assim, aqui. aquela coisa assim, Vitão, a ideia não era, tipo, a pessoa pode pegar a ideia, né? Um brute brasileiro, isso você encontra em qualquer lugar. Um espumante brute brasileiro. Um vinho branco espanhol, você encontra em qualquer lugar. Um tinto italiano, você encontra em qualquer lugar. Então pegue, de repente, a ideia. Não se apegue tanto na questão do rótulo, né? Perfeito. A ideia do vinho e não tanto o rótulo. E aí funciona. Aí tá tudo certo. Bom, Lívia, eu queria que você falasse um pouco também da tua atuação aqui em Guarapuava, da Vineria, convidasse o pessoal a conhecer também. Então, fica à vontade. Então, a Vineria é uma loja e wine bar, né? Nós temos a parte ali de venda das garrafas e além das garrafas, a gente vende também cestas de presentes, outros produtos, chocolates artesanais, cafés, enfim. E a partir das 6 da tarde a gente tem o wine bar. Então abre a nossa cozinha, que nós temos um cardápio especial, e aí a gente serve os vinhos tanto em garrafas quanto em taça. Então você pode ir na Vineria degustar vários tipos de taça de vinho e ir conhecendo vários vinhos diferentes, né? Até na dúvida, tipo, será que eu vou gostar antes de comprar? Então pode degustar antes. Nós trabalhamos de terça a sexta das 13 às 22 horas e no sábado e domingo a gente tem almoço também, opções de almoço harmonizado. Legal. Temos os cursos, né, para quem gosta de conhecer um pouquinho mais, então tem as opções dos cursos, tem alguns eventos que a gente faz sempre para trazer mais opções de rótulos e de harmonizações para as pessoas conhecerem mais. Então, venham visitar a Vineria, venham conhecer. Nós estamos na rua Frei Caneca, 2268, esquina com a Marechal Floriano, ali uma quadra da Lagoa, bem fácil de achar. Perfeito. Lívia, quero agradecer de coração, mais uma vez, por ter disponibilizado o seu tempo aí para a gente bater esse papo. Peço desculpa para você, até para os nossos internautas que nos acompanham, aí a minha falta de conhecimento, mas a ideia era justamente isso, né? A gente tentar trazer uma conversa que pudesse, né, alcançar as pessoas que são leigas, que são apreciadoras, mas não têm tanto conhecimento, né? Então, acho que foi muito interessante. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Obrigada a você pela oportunidade, por poder falar aí para o teu público, para as pessoas também perderem um pouco desse medo, né? Eu não preciso saber tudo de vinho. Vai conhecendo, vai no caminho, vai aprendendo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. Perfeito. E você que está aí do outro lado, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para nos acompanhar. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou convidado, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail, tá? Se você é dono de uma empresa ou tem um produto e quer anunciar nesse podcast, pode entrar em contato também por esse e-mail. Quero agradecer também a Kathleen, que nos ajuda a tornar este podcast, né, uma realidade. E é isso aí. Até a próxima semana, meu povo.